E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais uma aula referente à anatomia, essa playlist de vários vídeos que estamos fazendo sobre esse conteúdo, anatomia, referente como base o nosso livro Moore e o Atlas Netter. Mas claro galera, anatomia ela é universal, qualquer livro que você tiver vai te ajudar com certeza. Então galera, hoje eu convido você para a gente estudar um pouquinho sobre a anatomia da nossa parede torácica e do mediastino. E claro, se inscreve no canal, esse botãozinho vermelhinho que você vê aí embaixo do vídeo, só clicar nele e inscrever-se e assim você vai receber sempre novos conteúdos. Lembrando que de segunda a sexta temos vídeos novos aqui sem falta, beleza? Então vamos ao que interessa, anatomia da parede torácica e também sobre o nosso mediastino. Então vamos lá. Galerinha, primeiro falando sobre a parede torácica, né? Essa anatomia. A gente tem como base, primeiro, os ossos. A nossa, né, a porção do tórax, ela é formada por ossos. Como a gente vê nessa imagem, a primeira coisa que a gente observa é que atrás está o quê? A nossa coluna vertebral. Seguindo ligado a ela, vindo de antero, né, lateral e anterior, a gente vai encontrar o que? As costelas, vão formando como arcos ali, né? Então, a gente vê posterior ali a coluna vertebral, ligada a essas vértebras, a nossa coluna está ligada ali juntamente com esses arcos costais e à frente está o externo, esse osso, né, que estaria ali na frente, recebendo ou se ligando também a essas costelas. Então, galera, a caixa torácica ela é formada posteriormente pela coluna vertebral, vai estar ligando e se continuando a essa vértebra da coluna vertebral, os arcos costais, e à frente estaria o externo. Agora, a gente tem que saber que as costelas, elas são diferentes, né, uma da outra. Primeiro, a gente vai ver que de 1 a 7, ou seja, as 7 primeiras vértebras, elas são verdadeiras. Por quê? Porque elas se ligam diretamente ao externo, esse osso da frente que a gente acabou de ver aí. Já quando a gente fala da 8ª até a 10ª costela, elas são chamadas de falsas. Por quê? Porque elas não se ligam diretamente a esse externo, tranquilo? E ainda a gente tem ali a 11ª e a 12ª costela, que são chamadas de flutuantes. Por quê? Porque elas não se ligam a nada, elas ficam ali flutuando, se assim a gente pode dizer, elas não se ligam a nada, por isso elas são chamadas de flutuantes. Então, galerinha, a gente viu que a conformação óssea, tranquilo? A gente viu que tem a coluna vertebral atrás, se continua com essas costelas, que a gente viu que cada uma delas são classificadas de formas diferentes, e à frente está o externo, que é esse osso que a gente vê aí. Esse externo, galera, ele possui o seu manúbrio, essa porção mais acima, e abaixo o corpo, e mais abaixo ainda o processo xifoide. Lembrando que o manúbrio ele se articula com o corpo pela articulação manúbrio external. Tranquilo? Então a gente tem essa região aí de transição do manúbrio com o corpo desse externo. Lembrando que o manúbrio vai se articular também com a clavícula, que já estaria de certa forma relacionado com o esqueleto apendicular superior ou os membros superiores. Tranquilo? Então, galera, ó, a gente vê aí esse manúbrio, ele se articula com a primeira costela e com essa clavícula, e abaixo está o corpo desse externo que se articula aí com o resto das nossas costelas, tranquilo? E mais abaixinho esse xifoide, esse processo xifoide, essa projeçãozinha aí. Então, galera, não tem segredo. Essa parte, né, da formação dessa parede torácica é isso que a gente tem que destacar. É essa composição óssea, coluna atrás, as nossas costelas sobrevindo ali de forma antero, né, lateral, e também indo posterior para se ligar lá com essas vértebras da coluna, e à frente essa costela vai se ligar ao externo, que a gente viu que tem o manúbrio, o corpo
e também o processo xifoide. Beleza, galera? Agora a gente já viu os ossos, mas existem músculos. Vamos ver os músculos agora. Galerinha, o que a gente tem que saber agora são os músculos. A gente viu os ossos. Então os músculos, primeira coisa que a gente vê, o peitoral maior. Olha o peitoral aí bem proeminente nessa porção mais anterior, mais elevada. Esse peitoral maior que vai vir aí como um leque, na verdade, né? Ele tem o seu tendão e ele vai ter um leque, vai se formar ali, até mesmo se inserindo nessa porção desse externo que a gente falou, e vai estar nessa porção anterior. Mas se a gente rebater ele, a gente vai ver que existe embaixo dele um outro peitoral, o peitoral menor, beleza? Então a gente tem o peitoral maior e o peitoral menor. Outro músculo que a gente vê relacionado a essa caixa torácica seria esse serrátil anterior. O serrátil anterior que tem até uma certa relação com o borde ali da nossa escápula. E vai vir anteriormente como se fosse uma mão, como se fosse dedos ali, que inclusive alguns anatomistas chamam de a mão de Deus, que seria esse músculo serrátil, ele vem, parece uma mão ali realmente. Outro músculo a se destacar nessa porção anterior do nosso tórax, dessa caixa torácica, a gente tem que destacar, galera, esses músculos intercostais, tanto o intercostal externo como o intercostal interno. E eles vão estar realmente intercostais, entre essas costelas. Tranquilo, galera? Então, vai estar aí realmente também participando no processo da respiração. São músculos que participam desse processo da respiração. Ainda a gente tem que destacar nessa porção anterior que se inicia ali no finalzinho do nosso tórax esse músculo reto abdominal, que claramente o próprio nome já fala, ele se continua ali para o abdômen. Tranquilo? Essa porção mais central desse abdômen. Então, galera, nessa porção anterior, o que a gente tem que destacar seriam esses músculos aí. Esse peitoral maior, peitoral menor, serrátil anterior, os intercostais e, de certa forma, esse reto abdominal que se inicia no finalzinho ali do nosso tórax. Agora vamos ver na porção posterior. Galerinha, na porção posterior que a gente pode destacar é o trapézio. Olha aí o trapézio. Além desse trapézio, tem o latíssimo do dorso, que você vê que ele é realmente proeminente, né? Olha como ele abraça essa porção posterior do nosso corpo, né? Essa porção do tórax e também parte ali, né, nossa parte de trás do corpo. E ainda a gente tem que destacar o romboides maior e menor, que estaria nessa porção mais medial, né? Estaria se relacionando nessa porção medial. E ainda o redondo maior e o redondo menor. Como a gente vê nessa imagem, que esse redondo maior e menor tem uma íntima relação com a escápula e até mesmo ali com os músculos do manguito rotador. Tranquilo, galera? Então a gente viu os músculos, tanto os anteriores dessa parede torácica, como também os posteriores. Galerinha, a gente não pode esquecer também do diafragma. O diafragma, galera, ele não é só ali uma presença anatômica no corpo, mas ele tem uma função na respiração, como a gente, provavelmente você já sabe, a gente já falou nos vídeos de anatomia anteriores, mas ele também tem uma questão anatômica ali, que vai estar separando o tórax do abdômen. O marco anatômico que separa o tórax do nosso abdômen é o diafragma. Então, ao final do tórax está o nosso diafragma. Então tem ali, né, o nosso tórax, a região da parede torácica, e ela vai terminar exatamente essa cavidade torácica com esse diafragma. Depois desse diafragma, já é abdômen, tranquilo? E por ali vai passar algumas estruturas, como o esôfago, também vai passar por ali a nossa aorta e ainda a veia cava.
Inclusive, galera, a aorta, quando ela passa, né, a aorta torácica, ela passa por esse diafragma, ela já não é mais a aorta torácica, mas sim a aorta abdominal. Então lembre-se, esse diafragma é um marco anatômico que separa a nossa cavidade torácica da cavidade abdominal. Galerinha, e a irrigação? A irrigação arterial e até drenagem dessa nossa parede e a nossa cavidade torácica. Por quem que vai ser realizado esse processo? Galera, aí a gente pode destacar o que você vê aí na tela. Nós temos as artérias e veias torácicas internas, também conhecidas como mamárias. Elas vão estar ali irrigando essa porção da parede e até mesmo mais profundamente os componentes que fazem parte da forma anatômica dessa região do nosso tórax, dessa cavidade torácica. Mas não só essa torácica interna, também vai participar a artéria e veias intercostais. As intercostais, que já é sugestivo, vai estar ali, né, participando desse processo entre as costelas. Isso fica mais claro quando a gente vê a inervação. Então a gente já viu a irrigação e drenagem. Agora vamos ver a inervação, que você vai entender muito melhor o que eu estou falando aqui. Galerinha, por que eu estou falando que a gente vendo a inervação, a gente entende melhor esse processo da irrigação também? Bom, nós temos as costelas, né? A gente tem a costela, a gente falou que ela vai de onde? Lá da nossa região da vértebra, da coluna vertebral, até essa região ali do externo. E ela forma um arco, a gente viu que ela parece um arco. E essa porção que é mais interior dessa costela, ela serve como um arcabouço para o vã. Quem é vã? Veia, artéria e nervo. Nervos, artéria e veia. O famoso vã, que vai ser o vã das intercostais. Vai estar protegendo veia, artéria e nervo, que passa por baixo, na verdade, né? Por baixo ali nessa porção mais inferior e por trás dessas costelas. Então ela vai estar passando por ali e por ali ela vai soltando os seus ramos. Então vamos ver uma outra imagem que fica bem mais claro isso. Bom, galerinha, nessa outra imagem, olha só como fica mais fácil de entender o que a gente falou. Né? A gente vê os ramos nervosos saindo ali, ó, de onde? Da nossa medula. Dali ela vai soltando esse ramo que vai passar por detrás das nossas costelas, né, num sulco, e ali, a partir desse momento, ele solta seus ramos para inervar não só a parede torácica, como também os componentes ali presentes e até mesmo alguns músculos que estão compondo essa região. Então, galera, lembre-se, inervação nesse processo da nossa caixa torácica está muito relacionado com as costelas e até mesmo casos de fratura podem comprometer sim esse processo de inervação. Galera, então a gente falou o quê? Sobre tudo praticamente de forma mais externa dessa nossa caixa torácica. E lá dentro, como que é a cavidade torácica, galera? Lá a gente vai encontrar pulmões, 2 pulmões, que são revestidos pelas pleuras, a pleura parietal e visceral. E ela vai estar realmente recobrindo esse pulmão e dando certa proteção a atrito, a choques, está ali para proteção. Mas eu tenho que chamar a sua atenção para a região que está entre esses 2 pulmões, que a gente vai considerar e chamá-los de mediastino. Galera, quando a gente fala do mediastino, a gente vai estar falando que ele é composto pelo mediastino superior e o mediastino inferior. E é exatamente no mediastino inferior que a gente separa em 3. O mediastino que vai ser anterior, o médio e o posterior. E é aí, galera, que a gente vai encontrar exatamente nessa porção inferior do mediastino e nessa porção média o nosso coração. Então, galera, lembre-se, mediastino. Temos o mediastino superior e o mediastino inferior. No inferior, nessa porção média, está o coração.
E galera, o que vai delimitar ou marcar o início ou até onde é o limite do superior e o inferior desse mediastino? Bom, o mediastino superior, o seu marco ali inicial, vai ser o arco da primeira costela. E ele vai se terminar exatamente naquela articulação que a gente falou lá no início, manúbrio external, lembra? Entre o manúbrio, né, o final do manúbrio e o início do corpo do externo, galera. Então, lembre-se, nós temos essa limitação aí desse mediastino superior. E nesse mediastino superior a gente encontra timo, a gente encontra também ali os vasos da base do coração. Então, isso é o principal que a gente tem que saber desse mediastino superior. Já o mediastino inferior, ele se inicia após esse superior, exatamente nessa região manúbrio external, e vai até a região ali mais superficial do nosso diafragma, que a gente falou que é o quê? Que é exatamente a região de transição entre a cavidade torácica e a cavidade abdominal. Então, galera, lembre-se, quando a gente fala de mediastino, tem o mediastino superior e o inferior. O inferior é separado em três, que é o anterior, o médio, onde está o coração, e o posterior. Tranquilo, galera? Então, com isso a gente fecha aqui um resuminho muito importante sobre a anatomia do mediastino e da nossa cavidade torácica. Se eu te ajudei, deixe seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar os nossos estudos referente à anatomia. Valeu?